Fala galera, beleza? Olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre 5 recomendações de livros para 2019. Um deles você vai ler de maneira mais recorrente, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas nesse vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês um pouquinho sobre, não vou nem falar sobre alta performance, nem desenvolvimento pessoal, mas rotina. E não necessariamente rotina, mas partes importantes na vida de um empresário, na vida de um dono de negócio, na vida de um profissional de marketing, enfim, que você precisa levar em consideração na hora de você se planejar e você se organizar. Eu vou me encontrar agora, estou indo lá para o meu escritório, eu vou me encontrar agora com um dos meus alunos, que faz parte do meu grupo de implementação, o Rafael Galassini. Ele é médico e ele vai compartilhar com vocês algumas coisas que ele compartilhou comigo que me ajudaram a ter mais resultados no meu negócio. Vamos lá? Mas vamos lá, gente, só para continuar o assunto do livro. Hoje eu sou um apaixonado por leitura, mas eu confesso que eu realmente fui começar a ler de verdade quando eu estava me formando, em 2011, estava no último semestre da minha faculdade de Publicidade e Propaganda, e naquela época eu tinha que escrever minha monografia. E quando eu fui ali escrever minha monografia, que eu peguei aquele bolo de livros que eu realmente tinha que estudar para escrever o meu TCC, ali eu despertei para a leitura, ali eu finalmente criei um hábito de ler, e aquilo foi realmente muito importante para mim, porque primeiro que foram livros de marketing digital. Eu comecei a ler muitos livros de marketing digital para escrever o meu TCC. Depois eu fui para outras áreas, que eu vou compartilhar também 2 outras áreas com vocês, mas ali foi um momento que, cara, me ajudou completamente, mudou realmente muita coisa para mim. Mas o que muitas pessoas hoje, quando eu falo sobre leitura, as pessoas enfrentam um problema que eu enfrentei por um tempo, que é, você chega em casa, você não aguenta nem assistir televisão, imagine você ler. Você não aguenta nem conversar, imagine você ler, porque você está cansado, você está acabado. Tem algumas coisas que envolvem rotina, tem algumas coisas que envolvem saúde, tem algumas coisas que envolvem foco. E o que eu quero que você entenda? Quando eu comecei o meu negócio como consultor SEO, teve um dado momento que eu estudei muito sobre SEO, li muito sobre SEO. Quanto mais eu lia, quanto mais eu estudava, menos cansado eu ficava. Por quê? Porque agora eu ficava melhor. Então o estudo ele te deixa melhor, a capacitação deixa as coisas mais fáceis para você. Então quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, mais fica fácil. Só que tem um momento que você precisa estudar algo novo, aí sai da tua zona de conforto de novo, e aí sofre um pouco com isso. Mas todas as vezes que você estuda algo novo, aquilo que você está fazendo fica mais fácil e você começa a ter um resultado melhor. Mas tudo isso tem a ver com uma coisa muito importante que a gente vai discutir agora. Beleza, galera, então eu já tô aqui com o Rafael. Fala o teu Instagram aí pra galera. E aí, pessoal, tudo bom? É o dr.rafaelgalassini com 2 L's e 2 S. Beleza, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês pegarem. Então, eu tava batendo papo aqui com a galera e já tava conversando um pouco sobre esses bastidores, falando da minha jornada, né? Da minha jornada como empresário, como dono de negócio, passando de consultoria, começar os meus produtos. E as pessoas têm muita curiosidade hoje quando elas perguntam com relação à minha rotina. Todo dia fazendo carta de vendas, fazendo reunião com os clientes, lendo, estudando, etc, etc, etc. E só para contextualizar, né, eu estava contando que no meu primeiro momento, na minha primeira fase, eu achei que eu tinha resolvido isso, porque é o que eu falo, né, eu estava lendo, estava estudando, trabalhando, tinha que dar atenção em casa, tinha que fazer outras coisas, vida social também, mas e energia lá embaixo. E eu achei que eu tinha resolvido isso, até que eu conheci o Rafael, e aí no primeiro encontro que ele veio no GI, Isso. eu estava lá falando, né, explicando as coisas, e ele chegou para mim e falou assim, cara, tu toma leite e tu come algo com glúten, né? Come pão, alguma coisa. Com glúten, isso. Todo dia pela manhã. Eu falei, sim, por quê? Ele falou, esse teu fungado aí. E eu já tinha me acostumado, porque eu ficava fungando o tempo todo. E aí eu falei, cara, é verdade. E eu parei com leite, parei com pão e nunca mais funguei. Eu falei, cara, isso faz todo sentido. E o Rafael começou a me ajudar nesse processo de não somente emagrecer, não somente querer ficar mais forte, biônico, como a gente fala, mas de ter mais energia para realmente fazer as coisas que a gente precisa fazer. Então, chamei o Rafael pra gente bater esse papo, para compartilhar um pouco com vocês desses bastidores do empresário, do dono de negócio, o homem e a mulher, que precisa de energia. Porque eu vou falar muito com vocês sobre metas para 2019. Metas de leitura, como eu comecei esse vídeo, metas de atividade, de rotina, de vídeos, de produtos para você criar. Só que você vai precisar de energia para isso. Então, fala um pouquinho ainda dos principais problemas, os principais erros, na verdade, que as pessoas cometem hoje. Tem os 5 pilares, né? Sim. Mas o que você vê aí que a galera tá cometendo de erro, que a gente pode parar para prestar atenção? Que foi o que você passou para mim? Sim. Bom, Nathan, o que acontece hoje é que as pessoas elas estão vindo já de um aprendizado errado. Tá? Tem gente que me chama louco porque eu falo assim, a gente tem que desaprender para aprender. Né? Então, antigamente, a gente tinha nossa carne, tinha nossos legumes, verduras, né? Muito mais vitaminas e bem menos estresse. Hoje a coisa se inverteu. Hoje nós temos muito mais estresse com alimentos de péssima qualidade. Então, o que é a qualidade do alimento?
enfim, do dia a dia, do ambiente que a gente vive, é um combustível de qualidade que o nosso corpo deveria ter e não tem. Hoje a pessoa vai no mercado e começa a só fazer assim, ó, tira, 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 é pão, é biscoito fit, que o pessoal acha que é bom, né? Leite disso, leite daquilo, e aí as pessoas vão comendo pela praticidade, né? As pessoas elas já aliaram prazer em toda a alimentação. Mas fala isso que tu falou agora, antes os alimentos tinham mais qualidade e a gente tinha um nível de estresse menor. Bem menos. E agora é o contrário. Agora é o contrário. Olha a rotina do empresário eu fiz hoje, um vídeo do empreendedor, que é bem explícito, muito estresse e a qualidade. Pouco combustível de qualidade. Eu falo isso porque eu fiz um vídeo recentemente, que eu contei um episódio que eu ia fazer um webinar 8 horas da noite. E eu fui jantar com a Yapanira às 7 horas. E quando eu tava chegando em casa, fui aqui no shopping, né, eu indo pra casa a pé, eu senti um mal-estar. Comecei a passar mal. 7h45, eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer esse webinar. Fui bater no hospital. O Jobec me levou pro hospital. Eu tinha acabado de chegar em São Caetano, não conhecia nada. Cheguei lá no hospital, o médico falou assim, cara, você não tem nada, é estresse. É emocional. Muita coisa passando na tua cabeça, pensamento acelerado, aquela coisa toda, teu corpo não tá aguentando. E aí eu descobri uma coisa importante, foi o seguinte, da mesma forma, e ele falou assim, ó, o teu cérebro, o teu estresse tá criando doença no teu corpo. Isso. Eu falei, cara, se a minha mente tá criando doença, a minha mente também pode criar saúde. Sem dúvida. Se eu cuidar da minha mente, se eu cuidar do meu corpo. E é exatamente isso que você tá falando, né? Exatamente. Um corpo saudável não é doença. Né? Por exemplo, um dos pilares que eu sempre falo, a gente tem que ter o manejo do estresse. Né? Porque justamente o hormônio do cortisol. As pessoas acreditam, entendem que o cortisol é o hormônio do estresse. Realmente ele é o hormônio que o nosso corpo produz e libera quando a gente é submetido ao estresse. Mas também é o nosso hormônio que dá energia pra gente. Você está assistindo o vídeo agora, até o Nathan já passou por algum tempo por isso, que acordava cansado. É isso aí. Né? E como é que você vai acordar cansado? Porque à noite o sono existe por algum motivo. E se você está acordando cansado, como é que você vai produzir durante o dia? Né? Então, toda uma rotina tem que ser pré-estabelecida, feita e aplicada, né, da forma correta. Hoje tu vai no Doutor Busca aí na internet, você vai ter muita informação boa, muita informação ruim, e aí tu começa a ir por um caminho e daqui a pouco tu não sabe, tu está perdido, porque você não tem uma rotina correta e saudável para ser seguida. Né? E aí a gente está falando agora essa parte de ter produtividade, né? Então a pessoa não sabe nem por onde começar, e justamente o básico, eu sempre falo desde a época da faculdade. Eu estava na aula de cardiologia, na faculdade de medicina, e o professor falando de doença. Eu levantei a mão e falei assim, doutor, a gente não vai tratar a causa das doenças? Assim, a galacemia, isso é coisa para curandeiro. Né? E hoje eu atuo, né, na base da saúde das pessoas. A gente não pode começar a ter uma performance no nosso dia a dia, por exemplo, colocando a chaminé da casa. Fazer o fundamento, levantar as paredes. Não, e se você pegar isso que você falou agora, a galera hoje quer muita produtividade. E eu falo, tudo bem, tem algumas pessoas que são muito produtivas, mas elas não têm resultados, porque elas estão focando nas atividades erradas. E aí é que eu entro um pouco. Eu entro um pouco nessa linha de assim, tem muita gente trabalhando, fazendo um monte de coisa, até tem energia, mas não está tendo resultado. Isso. Então a gente meio que está se juntando aqui para bater esse papo, para falar o seguinte, ó, eu vou te falar as ações que você vai fazer no teu negócio que vão te ajudar a ter resultado. Só que você vai precisar de energia para isso. E aí que o Rafael entra nessa história. Porque o ponto é importante. Eu fiz um stories hoje, talvez você já tenha visto, talvez não, mas eu estava conversando com o Rafael sobre isso. Um aluno me mandou um print de que ele tinha feito um bom faturamento em 2018. E aí eu falei, óbvio, quanto foi o lucro? Ele falou, o lucro foi bom também, poderia ser melhor, mas foi bom. E eu fiz uma terceira pergunta para ele, tá? Quantas viagens você fez com a sua esposa, com a sua filha esse ano? Ele falou, cara, nenhuma. Foi um ano assim, eu queria muito bater essa meta. Então, assim, às vezes as pessoas vão para os eventos, buscar um prêmio, buscar uma placa, buscar algum tipo de resultado. Para mim tá tudo certo. O único problema é quando você levanta aquela placa, ou você levanta algum prêmio e tem sangue nas suas mãos. Eu tô falando não de maneira literal, mas de uma maneira simbólica, uma analogia de que é muito importante você ter essa interpretação. Tem suor, tem sangue, tem lágrimas, vida de empreendedor não é fácil, tem isso, mas você tem que ter calma também, não precisa ficar desesperado, você não vai se matar para alcançar um resultado. Calma, você não vai morrer amanhã, então vai construindo o teu resultado. E a gente está batendo esse papo importante porque tem muita gente enlouquecendo para ter resultados financeiros e abrindo mão da razão pela qual eles queriam ter resultado financeiro. Exato, eu vejo muito empreendedor hoje, por exemplo, assim, ó, que está querendo, ele chega até meu consultório para melhorar a performance, né, para performar mais durante o dia, e eu converso com eles, tá, tu dorme quantas horas por noite? 3 ou 4 horas. Tá, eu fico lendo, tá bom? Ótimo que tu fica lendo, cara. Mas assim, se o sono ele for feito por algum motivo, é para quê?
o motivo do sono? Reparar o nosso corpo para o dia seguinte. Você não está reparando o corpo para o dia seguinte. E como que você quer ser produtivo, faturar, lucrar mais, na verdade, né? E tu não ter condições de tu ter um raciocínio lógico e duradouro. Eu vi uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, eu não vou saber a métrica precisa, né? Talvez você lembre de cabeça, mas lá dizia assim, ó, que pessoas que começaram a dormir média de 1h30 a mais aumentaram em 4,x% os seus ganhos anuais. Sim. Então dá até para fazer uma headline, né? Como Sim. aumentar de 4,5% os seus ganhos anuais. seu Dormindo lucro. mais. Como aumentar o dinheiro na sua conta dormindo mais. Dormindo mais. E aí a outra era pessoas que faziam exercício todos os dias. Então era o sono mais o exercício. Sim. E são coisas que a pessoa fala, tá, mas eu não tenho tempo para fazer exercício, eu tenho que fazer as campanhas, eu tenho que fazer isso. E aí é onde eu entro na história. Algumas pessoas estão fazendo 3 campanhas, quando ela deveria estar fazendo só uma bem feita, ela não sabe fazer. E aí, obviamente, ela vai precisar de ter energia. Mas fala aí dos 5 pilares para o pessoal, para os empresários que querem ter uma alta performance, querem cuidar mais da sua saúde, para que eles possam ter resultados melhores. A gente já falou sobre o sono, ele tem que ser... Eu quero perguntar para você que está me assistindo agora, junto com o Nata aqui, tu sabe quantas horas tu precisa dormir? Se sabe, tu pratica essas horas. Então, o sono ele tem que ser muito bem regulado, tem que saber fazer higiene do sono. O segundo é se alimentar de forma correta. Esses 5 pilares, eu tenho uma palestra, mas daí para fazer uma coisa gigantesca, né? Se alimentar de forma saudável, por exemplo, a boa gordura saturada, o Nata já sabe, né? Ele é adepto da alimentação cetogênica. É o seguinte, ó, essa câmera que eu tô gravando aqui, ela descarregou, a gente tava gravando um vídeo. Enquanto tava carregando, eu falei, cara, vamos fazer uma live pra gente bater um papo sobre esse assunto, pra gente não ficar aqui sem fazer nada? Mas a live ficou tão boa, que a gente falou, cara, não vou mais gravar coisa nenhuma. O que era pra falar, a gente falou nessa live e vamos levar a galera pra live. Então, assim, vai ter um link aqui abaixo para você acessar essa live. Eu vou baixar essa live, vou colocar alguma página e você vai ter acesso pra gente bater um papo. Então, não vou nem falar mais nada. Eu vou terminar esse vídeo falando sobre a questão da leitura, sobre isso, mas o que a gente tinha para falar ficou nessa live, então vai ficar curiosidade aí sobre o que a gente falou. É bom que eu termine esse vídeo falando da técnica de leitura, tem muita gente ansiosa para eu falar sobre isso, mas beleza, Fel. A galera vai ver a live, conta aí, faz uma propaganda aí da live para o pessoal assistir. Olha, eu vou dizer para vocês que foi fora da curva, foi muito boa, né? Que realmente o pessoal interagiu bastante e a gente conseguiu se linkar com as pessoas, né? Então, vamos subir a live, tem muita coisa boa ali, a gente falou sobre várias dores que você pode ter, a gente falou sobre sono, a parte do metabolismo que me compete, a parte sobre sono, como melhorar, sobre ansiedade, sobre como você acordar descansado, como você ter mais energia para brincar com seus filhos, com seus netos. Você se tornando mais saudável, você pode ter até voltar a ter mais vontade de namorar, aumentar a libido, que isso é muito importante na questão da nossa saúde. Não tem aquela história, a gente cresce, nasce, reproduz e morre, se não está reproduzindo, deu ruim. Então, brincadeiras à parte, você precisa ter isso também em níveis saudáveis, certo? Então a gente fez uma live bem bacana, vai ficar disponível para vocês agora, só depois ele vai passar o link. E ó, assiste até o final, porque a live foi espetacular, eu tenho certeza absoluto que vai te ajudar bastante em alguma coisa. É isso aí. E nessa live eu falei sobre um programa que a gente está lançando juntos, onde a gente vai tratar desses 2 aspectos. Uma coisa que eu sempre falo é com relação à rotina, ao que você faz, que maneira você faz, como é que você coloca em prática, ações que você deve colocar em prática, por exemplo, vídeo de vendas que você tem que fazer, a estratégia que você tem que fazer, porque muitas pessoas não estão escolhendo a estratégia certa para colocar em prática. E eu entro e eu falo, cara, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que muitas vezes as pessoas não têm energia para conseguir colocar isso em prática. E aí que o Rafael entra. Então a gente uniu essas 2 coisas. Poxa, eu chego para as pessoas e eu falo, você tem que fazer isso, 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 isso. A pessoa não consegue fazer. Mentalmente ela está cansada, o corpo dela já não aguenta. Ela já começa o dia fraca. Então a gente decidiu unir essas 2 coisas para te ajudar. Mas tem todos os detalhes na live. Aqui abaixo vai ter o link, você vai assistir, eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? A gente vai continuar batendo papo aqui agora e eu termino esse vídeo falando sobre os 5 livros que eu vou indicar para você ler em 2019 e também eu vou falar sobre minha técnica de leitura para conseguir ler mais rápido, para conseguir não só ler mais rápido, mas com mais eficiência, beleza? Então, até daqui a pouco e eu continuo esse vídeo falando sobre o livro. Valeu! Valeu, gente, um prazer, um abraço. Então vamos lá, continuando esse vídeo. Eu tava gravando esse vídeo ontem, mas ficou muito escuro. Falei, cara, eu vou gravar na tela do computador mesmo. É bom que eu faça mapa mental, já que vocês gostam tanto desse mapa mental. Seguinte, eu vou começar esse vídeo. Na verdade, eu vou terminar esse vídeo, né? Porque esse vídeo já começou você vindo lá conversando com o Rafael. Inclusive, vale muito a pena você assistir a live que eu fiz com o Rafael.
provavelmente o link já deve estar aqui abaixo. Mas eu vou começar falando, obviamente, dos meus livros, porque você vai entender que, olha só que interessante, durante o processo de escrever livros, eu aprendi a ler livros de uma maneira muito mais inteligente. Como eu falei no começo desse vídeo, eu não lia muitos livros. Assim, na minha adolescência, dos meus 16 aos meus 18 anos, gente, eu praticamente não li nada, que eu era DJ, não fazia nada a não ser ouvir músicas, mixar músicas, baixar músicas, etc, etc. Mas, mesmo quando eu fui pra faculdade, olha só que interessante, eu fui pra faculdade, quando você tá na faculdade, pra quem não fez faculdade, tem muita gente que não se formou, não passou pelo processo acadêmico, né? Na faculdade, por mais que você tenha recomendações de ler livros, quando um professor vai dar uma aula, ele fala o seguinte, ó, lá na Xerox você vai pegar o capítulo tal, lá na Xerox você vai pegar o documento tal. Quando um professor leva um livro para aula, ele não estuda o livro completo, ele pega um capítulo, ele pega uma parte específica. Então, mesmo na faculdade, você não vai lá e lê o livro completo. Você tem recomendações de coisas específicas. Óbvio que eu estou sendo um pouco exagerado aqui de você não precisar ler o livro completo. É óbvio que tem lá toda a bibliografia da cadeira, eles sugerem vários livros, você tem que ir na livraria o tempo todo. Mas é como eu falei, você usa o livro como uma consulta, tá? E guarda essa informação que isso vai ajudar muito, 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 muito no que eu vou falar para vocês hoje. Mas o ponto é que mesmo na faculdade, eu não me despertei muito para a leitura. Até que, no último semestre, quando você tinha que decidir se você ia escrever um TCC, ou seja, eu me formei em publicidade e propaganda. Ou você fazia um TCC, que era você sozinho, ou você fazia uma agência modelo, era você e mais 5 pessoas. Bom, eu decidi que eu ia fazer sozinho. Eu passei boa parte da minha faculdade estudando pela manhã, então eu estudava pela manhã, trabalhava de tarde e à noite, mas depois eu inverti, porque quando eu estava na parte mais de vendas, eu comecei a estudar à noite, trabalhar pela manhã. E assim, eu conhecia as pessoas, eu tinha amizade com as pessoas na sala, mas eu estava muito focado na faculdade. E eu estava muito focado nos meus estudos, eu estava muito focado em fazer. Então, eu entrava, sentava lá, não era o que sentava na primeira fileira, mas eu sentava na faculdade, eu sentava na cadeira, eu queria estudar, eu queria focar. E eu aproveitava aquele tempo para ler, eu aproveitava aquele tempo para estudar. Às vezes, dava um intervalo e eu queria ficar na sala continuando estudando, porque aquilo eu gostava, era o tempo que eu tinha para estudar. Então, eu não tinha como chegar em casa e eu continuar estudando. Eu chegava em casa, às vezes, 10h30 da noite, 11 horas da noite, e, enfim, no outro dia eu ia ter que trabalhar. Então, a minha faculdade não era algo que... Eu comecei a trabalhar desde o meu primeiro semestre da faculdade, desde a primeira cadeira. Então, estudar, eu não conseguia estudar em casa. Eu não me lembro uma vez que eu fui pra casa e falei assim, beleza, vou estudar. Então, naquele momento que eu tava na faculdade, eu falava assim, eu preciso armazenar esse conhecimento agora, pras provas, pra tudo, porque não vou conseguir estudar em casa. Então aquilo foi muito impactante pra mim, de foco naquela hora de estudar. Mas por que eu tô contando isso? Porque eu decidi fazer sozinho. Falei, cara, eu não vou fazer com ninguém, eu não vou depender de ninguém. Eu tinha feito muitos trabalhos em equipe já, mas eu falei, esse aqui eu vou fazer sozinho. Bom, eu acho que no primeiro... depois do meu TCC eu não me arrependi, porque eu vi o que era escrever uma monografia, o processo que era. Mas eu falei, já decidi, agora eu vou fazer. E aí eu comecei a comprar alguns livros para ler, para me ajudar na minha monografia. E foi ali que eu despertei para a leitura. Eu lembro que eu fui numa livraria lá em Fortaleza, eu acho que era a Livraria Cultura, e eu comprei um monte de livro, parcelei lá em, sei lá, 4, 5 vezes. Cheguei em casa com aquele monte de livro para escrever minha monografia, e foi aí que eu comecei a estudar sobre algumas técnicas para ler melhor. E mesmo que eu não use 100% daquelas técnicas, uma delas me ajudou a desenvolver, não estou dizendo que é minha técnica, mas a minha forma de ler, é o que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? Beleza, dada essa grande introdução, vou falar um pouquinho dos meus livros que vai ajudar vocês, ó. Eu tenho esse livro aqui, ó, que eu escrevi com meu pai, João Feitosa, As 7 Leis Imutáveis do Sucesso. É um livro bem curtinho, mas que vai te ajudar a refletir melhor aí sobre muitas coisas na sua vida. Eu tenho esse meu primeiro livro, que é o Seja um Empresário da Sua Ideia, Como Criar um Negócio, Ser Autoridade e Ganhar Dinheiro. Eu tenho também esse livro aqui, ó, O Agência Enxuta, Como Montar uma Agência de Marketing Digital e Ganhar Dinheiro com Seu Conhecimento, os 4 processos mestres para construir uma agência digital e fechar contrato de 10 mil. E eu tenho esse, que é o meu livro mais recente, que é o Não Me Faça Dormir, o manual para você vender todos os dias usando a internet, que é um livro aí que vai falar mais de copy, tá? Beleza, vamos lá. Eu vou agora recomendar os 5 livros para vocês e depois de recomendar eu vou falar das técnicas de leitura para vocês, tá bom? Então o primeiro livro que eu quero recomendar para vocês é esse livro aqui, ó,
A Imaginação de Marketing, do Theodore Levy. Esse é um livro que eu não lembro a data dele, mas ele é da década de 60, talvez um pouco antes do que isso. E esse livro, ele me ajudou muito, muito esse livro. Esse é um livro que foi através dele que, ó, nesse livro aqui, ó, capítulo 9, ele fala: explore o ciclo de vida do produto. E ele começa a falar sobre o ciclo dos produtos. Fase de desenvolvimento, crescimento, maturidade e declínio. Foi lendo esse livro que eu falei, cara, eu preciso criar novos produtos. Porque eu sempre ficava melhorando as minhas campanhas, melhorando as minhas abordagens, mas não tinha ainda um mix de produtos. Foi lendo esse livro aqui, não que o livro explique como criar novos produtos, mas essa reflexão sobre explore o ciclo dos produtos foi o livro que me ajudou muito, muito a mudar muitas estratégias e, literalmente, esse livro aqui me deu insights, me deu caminhos que geraram um baita resultado para o meu negócio e hoje eu tenho ajudado outras pessoas nisso. Então, o meu treinamento, o Clube dos Produtores, ele surgiu praticamente com a leitura desse livro aqui. Que eu falei, cara, não que eu li e fiz o treinamento, não. O que aconteceu foi, eu já tinha alguns produtos, eu tinha 3 produtos, e aí eu comecei a entender o ciclo dos produtos, e aí eu comecei a criar novos produtos. Então fui de 3 produtos para 30 produtos depois que eu li esse livro aqui. E aí foi por isso que eu criei o Clube dos Produtores, para ensinar você a criar um mix de produtos. Então esse livro aqui foi a base para isso. Recomendo que você leia esse livro em 2019. Outro livro que me ajudou muito, esse livro aqui, ó, Reposicionamento. Esse livro aqui, ele até fala, né? Cadê, ó? O livro que completa e atualiza o best-seller Posicionamento da Batalha por Sua Mente. Então, esse livro aqui, e eu demorei um pouco mais para ler esse livro. Eu gosto muito do Arise, né? O Jack é o coautor com o Arise no livro Posicionamento. E esse livro aqui é só o Jack. E tem o Steve aqui, né? O Arise não tá nesse livro aqui. Mas esse livro ele vai falar sobre algo extremamente importante, que é você conseguir se reposicionar no seu mercado. Então, por exemplo, esse livro aqui me ajudou a ter uma visão de futuro com relação à minha estratégia. Então, eu sempre, só para você pegar um pouco do background, né? Quando eu comecei lá em 2011 a minha agência, eu sabia que eu precisava me posicionar. Eu já tinha lido o livro Posicionamento, eu já sabia que eu precisava me posicionar. Então, naquela época, ao invés de falar sobre, coloque seu site na primeira página do Google, o meu posicionamento na época foi como transformar o Google no seu maior vendedor. Então, eu começava a falar sobre o seguinte, cara, pouco importa se é primeiro lugar, ou segundo lugar, se é terceiro lugar. O que importa de verdade é que o Google venda para sua empresa. Porque tem algumas pessoas que estão na primeira página do Google, recebem uma tonelada de tráfego de acessos, mas não vendem. Então, o meu foco é, primeiro, você ter um site que quando a pessoa chegar, ela vai comprar. Segundo, vamos transformar o Google no teu vendedor. Então, ali foi a minha estratégia de posicionamento. Mas, 2012, 2013, eu fui me reposicionando no mercado. Eu parei de falar de SEO, depois eu comecei a falar sobre os funis automáticos. Depois dos funis automáticos, eu comecei a me posicionar como vender todos os dias. Então hoje, quando eu me reposiciono com a linha do vender todos os dias, foi graças à leitura de um livro como esse aqui, que eu entendo que eu preciso não somente ter um posicionamento, mas saber o momento certo, inteligente e estratégico para me reposicionar, para aproveitar as brechas. Não que você vai mudar completamente o seu posicionamento, mas esse livro aqui te ajuda a você saber que, eu posso aproveitar essa oportunidade aqui. Você vai lá e aproveita. Por exemplo, eu falei sobre a equipe enxuta, me reposicionei naquele momento, peguei ali a equipe enxuta. Hoje, o Clube dos Produtores é uma estratégia de reposicionamento. Modelo de negócios premium é aproveitar uma oportunidade de reposicionamento. Então, é você ter um guarda-chuva mesh do seu posicionamento, ou seja, vender todos os dias, produtos digitais que vendem todos os dias, alto faturamento com poucos clientes, várias estratégias de reposicionamento. Então, enfim, esse é um livro que vale a pena você ler muito. Bom, vamos para os demais livros. Então, já falei Imaginação e Marketing, já falei sobre o livro Reposicionamento. Agora vamos passar por um pouquinho de desenvolvimento pessoal. Esse é um livro aqui, ó, do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Enfim, o livro é melhor do que o título, né? O título, ele causa assim, nossa, o que vai falar? E ele realmente simula como se ele estivesse fazendo uma entrevista com o diabo, aquela coisa toda. Mas, enfim, é mais um confronto, ele vai colocar como os pensamentos negativos representando ali uma figura maligna e como que você lida um pouco com isso. Então, a forma como ele escreveu esse livro é muito interessante. Ele fez uma entrevista, né? Ele simula aqui um bate-papo, um questionamento. Então, esse é um livro muito interessante
ele vai falar sobre uma série de elementos que envolvem desenvolvimento pessoal, que envolvem tomada de decisões, que envolvem uma série de coisas que fazem parte da vida do empresário, que fazem parte da vida de qualquer pessoa, e ele vai vendo assim as falhas que muitas vezes a gente tem na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, e como é que a gente pode refletir sobre isso. Na verdade, eu vejo esse livro como um livro que te dá um pouco de clareza sobre como a nossa mente nos boicota o tempo todo, tá? Então aqui é uma visão um pouco mais clara, um pouco mais objetiva de questões muito subjetivas, se é que você me entendeu. Mas beleza. Bom, o outro livro não tá aqui, eu emprestei esse livro e não me devolveram ainda esse livro, o outro livro, então eu vou virar só para representar outro livro. É o Atitude Mental Positiva, que é também um livro do Napoleão Hill, que é um livro que eu gosto muito. Muita gente só leu Quem Pensa Enriquece e Lei do Triunfo, mas esses outros livros do Napoleão Hill são muito bons. Principalmente esse, Mais Perto que o Diabo, e o Atitude Mental Positiva. Eu gosto pra caramba do Atitude Mental Positiva, porque apesar de tudo que ele ensina lá, ele falar nos outros livros, no Atitude Mental Positiva, ele foca pro momento daquilo que acontece. Ele vai falar o seguinte, olha, aconteceu isso na tua vida. Você pode agir de maneira positiva, você pode agir de maneira negativa. Como que você se prepara para estar sempre com a atitude mental positiva? Enfim, a minha explicação não é a melhor do quanto o livro pode te ensinar, mas o grande ponto é que, por mais que nos outros livros ele vai falar de habilidades, hábitos que você vai desenvolver, aqui ele foca em uma atitude. Então, como que você enfrenta as situações? E eu realmente uso muito isso na minha vida. Tudo o que pode acontecer, eu vou com uma atitude positiva. Exemplo, você chegou de uma viagem cansativa de 8, 9 horas, você chega, a tua bagagem ela foi extraviada, ela foi aberta. A maioria das pessoas, como elas estão no piloto automático, a primeira atitude é, vou ficar com raiva, vou ficar bravo, vou xingar, por mais que você tenha esse direito. Mas o livro te convida a falar o seguinte, beleza, cara, minha mala foi extraviada, beleza, tudo certo, vamos resolver isso aqui, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Não é que você vai ter uma visão utópica da vida, mas é que você não deixa que o efeito do pensamento negativo, porque a grande explicação científica é que quando você está num momento de atitude negativa, de pensamento negativo, tudo isso influencia no teu corpo, na tua saúde, uma série de coisas. Por isso que pessoas ficam doentes quando estão tristes, quando tem uma raiva muito grande, passam mal, então você começa a ter controle da tua reação. Então você sabe, não importa o que acontecer, eu vou ter uma atitude mental positiva. Eu tô pé da vida, mas eu tô com uma atitude mental positiva. Fiquei com raiva, mas eu enfrento aquilo de uma maneira. Então, por mais que você não consiga controlar na hora, o depois é muito melhor. Enfim, te dá um controle maior da tua vida. Sabe quando você às vezes brigou com alguém e você fala, se essa pessoa vier me pedir desculpas, eu falo, senão eu não vou atrás. Você não consegue ir atrás, porque você fala, mas eu tô certo, mas ela que tá errada, ela que tem que pedir desculpa. Na atitude mental positiva, você entende que tudo bem, ela tá certa, mas o que importa? A gente brigou, passou, beleza? Então, é um livro que vai te ajudar, eu acho, a ser uma pessoa mais de boa a praticar o deboísmo. Então, eu falei, o primeiro livro foi... Gente, qual foi o primeiro livro? Administração e Marketing. Depois falei sobre reposicionamento, Mais Perto que o Diabo, Atitude Mental Positiva, quarto livro. E o quinto livro é esse aqui, não menos importante, a Bíblia Sagrada. Essa não é a Bíblia que geralmente eu uso, mas essa é uma Bíblia importante para mim, porque eu recebi essa Bíblia branca quando eu me casei. Lá na igreja que a gente fazia parte em Fortaleza, Igreja Batista Ágape, a gente recebeu essa Bíblia aqui, como casal. E eu lembro que assim que eu casei, saí de casa, né, das casas dos meus pais, fui morar com a Yapunira, a gente alugou nosso primeiro apartamento, aquela coisa toda. Voltamos da lua de mel. Eu brinco com essa história, né? Eu perguntei pra Yapunira assim, onde é que você quer ir na lua de mel? Ela falou assim, pra Nova York. Eu falei, tá bom. Eu levei pra ela pra Beberibe, 30 quilômetros de Fortaleza, mais ou menos. Mas eu lembro que quando a gente voltou da lua de mel, cheguei em casa, voltamos pro nosso apartamento, que é aquele momento de que, cara, casei, vida nova, e agora? Me deu um nervoso, assim, falei, caramba, cara, e agora? Tudo isso aqui é o que paga agora, né? A gente que paga agora, conta disso, conta daquilo e tudo mais. Por mais que eu já ajudasse em casa com meus pais, já estava trabalhando, já estava ajudando um pouco e tudo mais. Eu falei, cara, e agora? E eu lembro que eu fiquei um pouco nervoso naquela situação, né? De agora eu sou casado, tenho que pagar os boletos, aquela coisa toda. E um pouco depois, alguns dias depois, eu li um livro que falava de Salomão, né? Alguma coisa assim. E aí o cara falou que ele estava lendo, que ele lia um provérbio por dia. Isso foi em 2011. E eu comecei a fazer isso.
Então, o que eu recomendo é um provérbio por dia, todo ano, todo mês. Você vai lá e lê um provérbio por dia. Você lê um provérbio, por exemplo, porque são 31 provérbios, né? Então, geralmente um mês vai ter 30, 31 dias. Você vai ler um por dia. Tem muitos conhecimentos aqui que, às vezes, as pessoas não leem o livro de provérbios, é a primeira vez que ela lê o livro de provérbios, ela fala, peraí, mas isso tá na Bíblia? Mas isso eu vi o cara falando lá na palestra. Pois é, tá na Bíblia. Peraí, isso tá na Bíblia? Mas eu vi isso aqui naquele livro de desenvolvimento pessoal. Tá na Bíblia. Tá em livros de provérbios. Obviamente em todos os outros livros, né? Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece por provérbios, passe para salmos, depois você pode ler os evangelhos, enfim. Tem alguns planos bíblicos de leitura que eles são mais fáceis para quem não tem esse hábito de ler a Bíblia. Mas o livro de provérbios, para quem nunca leu, é algo que vai te ajudar muito, muito, tá? Você pode ler no celular, eu leio muito no celular, tem um aplicativo chamado Bíblia Online, ou Bíblia Sagrada, alguma coisa assim. Você pode mudar as versões, tem algumas versões um pouco mais, uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais aberta, com algumas palavras diferentes, vale a pena você comparar as versões também. Então, esse é o quinto livro que eu recomendo para vocês, beleza? Bom, para finalizar esse vídeo tá ficando gigante, mas eu acho que tá valendo a pena. Se você acha que esse vídeo tá valendo a pena, não esquece de deixar o teu comentário aqui abaixo, não esquece de falar, tá? Às vezes você tá curtindo esse vídeo, você não me fala, eu não sei se vocês estão gostando, e eu não faço mais vídeos como esse. Então, se você tá achando que esse vídeo vale a pena, comenta aí abaixo, deixa o teu like também. Bom, agora vamos para a técnica de leitura. Eu falei dos meus 5 livros, contei um pouco do histórico disso, recomendei 5 livros e agora eu vou falar da técnica para você ler. O grande ponto que eu quero que você entenda é que eu chamo de regras da ótima leitura. Para falar de regras da ótima leitura, vamos entender o seguinte, que basicamente hoje eu leio muito livros de negócios e livros de desenvolvimento pessoal. Então você vai me ver que eu estou lendo livros de marketing, livros de estratégia, livros de branding, livros de desenvolvimento pessoal, e eu vou ler a Bíblia. Hoje eu não tenho o hábito de ler um livro com uma história, com um romance, alguma coisa nesse sentido. Já li algumas coisas de Stephen King também, de história, que queria ver um pouquinho de narrativa, mas hoje eu não leio muito isso, apesar de saber que é importante, até para o desenvolvimento como copywriter, ler isso. Mas hoje eu ainda estou muito focado no meu desenvolvimento de negócio e tudo mais. Então talvez 2019 eu coloque como meta. Claro, todos os livros que eu leio praticamente é de negócios, de desenvolvimento pessoal, eu estou muito focado nisso, mas talvez eu coloque alguma coisa de história, alguma coisa de livros assim. Então se você tiver alguma recomendação de um bom livro, para quem nunca se aprofundou nesse tipo de leitura, me recomenda aí também, tá? Bom, mas vamos falar de técnicas de leitura para esse tipo de livro aqui, ó. Eu comprei esse livro aqui, ó, que ele vai falar, dê para você o presente de terminar as coisas. Então, finish. Dê para você o presente de terminar as coisas. Então, fala um livro sobre acabativa, né? Sobre você começar e terminar alguma coisa. Então, eu vou pegar esse livro aqui e eu vou mostrar as técnicas que eu uso para fazer uma leitura desse livro ótima, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que você tem que entender que livro você está nas suas mãos. Basicamente, existem livros que são de livros de inspiração, que são livros que não necessariamente vão te ensinar algo prático, eles vão te fazer refletir sobre alguma coisa, eles vão fazer te despertar para alguma ideia, eles vão te fazer despertar para alguma... putz, nossa, eu vou refletir sobre isso, nossa, eu vou refletir sobre aquilo. Existem livros que são livros de bastidores, modelagem. Deixa eu ver se eu pego algum livro por exemplo, esse livro aqui, ó. Oportunidades Disfarçadas. Esse é um livro que ele vai te dar muitas inspirações, ele vai te contar histórias, oportunidades disfarçadas. Ele vai pegar a oportunidade que estava disfarçada oportunidades disfarçadas com problemas na equipe. Aí você lê e fala, ele vai contar uma história de uma empresa que teve um problema com a equipe, lá eles viram oportunidade. Então ele está me inspirando e mostrando aqui um pouco de bastidores. Enfim, bom, você vai ter livros de técnica, onde você vai ter uma reflexão acerca de uma técnica específica, e você vai ter um livro de tutoriais. Então você tem que saber o que está nas suas mãos. Se é um livro que é um livro para você ler, por exemplo, o meu livro, o Agência Enxuta, ele é um livro tutorial. Então eu estou falando os 4 passos, as 4 etapas. Então eu vou mostrando o passo a passo. Então todo livro que você vê que tem passos, etapas, não obrigatoriamente precisa ter isso no título, mas você vai ver no índice qual que é a lógica que a pessoa seguiu. Então aqui eu segui a lógica de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então você precisa saber que livro
que você está colocando nas mãos para você saber a estratégia de leitura que você vai usar. Lembra quando eu falei na época da minha faculdade? Na faculdade eu fui escrever monografia, então eu tava com um bolo de livros assim, ó. Com esse bolo de livros, eu não podia terminar de ler o livro e pensar, agora eu vou escrever. Não, eu começava a escrever, dava a ideia central e eu procurava algo que embasasse aquilo que eu estava dizendo. Então, por exemplo, um dos livros que eu usei como referência no meu livro foi o Marketing 3.0 do Kotler. Então eu abria o livro do Kotler e eu ficava assim, ó, caçando. O que pode embasar o que eu estou falando? O que pode... Será que o Kotler falou alguma coisa? Opa, isso aqui eu posso usar. Tá? Então, beleza. Entendido isso, vamos para a primeira técnica, a técnica da superleitura. A superleitura, basicamente, é você, como o próprio nome diz, você não vai ler o livro, você vai caçar alguma coisa no livro que te interessa. Então, por exemplo, sabe quando você vai fazer aquela prova pesquisada? Que é uma prova onde você pode consultar, abrir o livro para achar a resposta? Então, você está com uma pergunta na sua cabeça. Então, esse livro aqui, ele está falando, dê a você o benefício de terminar as coisas. Então, beleza, é isso que eu estou precisando. Poxa, esse livro vai me ajudar a terminar mais coisas, aquela coisa toda. Então, beleza, eu começo o livro, introdução, tá contando uma história, não estou interessado na história, não estou interessado nisso, ó, vou passando. Vou passando. Ó, vi o capítulo 1, vi o capítulo 1 aqui, ó. Aqui, em inglês, né, o dia depois, perfeito. Ó, beleza, o que ele quer dizer isso aqui? Legal. Eu vou fazer um mapa mental daquilo que eu vou pegar aqui de referência, mas eu estou falando apenas o que é a superleitura. Então, eu passo aqui no primeiro capítulo, leio o primeiro capítulo, vejo o primeiro parágrafo. Aqui eu estou tentando entender, lembra, ó, tem gente que abre o livro e se eu só conseguir pensar sobre isso, eu acredito que eu vou te economizar boas horas. Quando você abre um livro, você não começa a ler o livro, você estuda o livro primeiro, você vê a estrutura dele, você identifica os padrões do livro. Então aqui eu estou identificando o padrão desse autor. Então ele coloca o título, ele começou com uma história. História, ainda está na história, agora ele está fazendo afirmações. Ó. Então ele terminou a história, aí ele fala, o pior que pode acontecer, então ele começa a fazer as afirmações. Então eu entendi o padrão dele, eu começo a ver se esse padrão se repete no capítulo 2. Então geralmente, vocês vão ver que cada livro tem uma estrutura, tá? Mas eu vou fazer a primeira superleitura, depois eu volto para a estrutura, vocês vão ver o resumo que eu vou fazer desse livro rapidinho, antes mesmo de ler esse livro, tá? Eu não li esse livro ainda. Não li esse livro, só fiz a superleitura. Aí beleza, ele vai falar aqui, ó, faça divertido se você quiser que termine. Então ele já falou, ó, capítulo 1, o dia depois, é importante. Capítulo 2, corte a meta pela metade. Capítulo 3, o que esse cara falou no capítulo 3? Capítulo 3, ó, escolha o que você vai retirar, que você vai bombar, que você vai explodir. Então, ó, capítulo 1, o dia depois, perfeito. Depois que você começa algo. Capítulo 2, corte pela metade. Capítulo 3, escolha o que você vai excluir. Beleza, tá bom. Ó, mais uma vez, ó. Ó, aí ele fala assim, ó. TV, Snapchat, e-mail. O que você vai cortar? Bom, ele deve estar falando aqui sobre coisas que você tem que deixar de fazer para você conseguir fazer. Interessante. Capítulo 4. Aí ele vai falar, deixe divertido se você quiser que seja completo. Mais uma vez, ele segue o mesmo padrão. Ou ele explica por que ele está escrevendo aquele capítulo, por que aquele capítulo é importante, ou ele conta uma história. Então, ok. Para mim não importa isso agora. Não estou interessado em saber disso. Eu só quero saber o que tem nesse livro. E aí ele fala, metas divertidas vencem. Beleza. O que mais? Bom, e aí eu vou fazer uma super leitura. Eu nem tô lendo, ó. Eu só tô vendo o que ele tá falando. Ó. Capítulo 5. Ele tá falando de locais escondidos. Ó, presta atenção aqui no padrão, ó. Em 2004, eu criei uma fantasia de sucesso do enfim. Mesmo padrão, história. Beleza, eu não tô interessado na história agora. Depois eu posso me interessar na história e você não saber quando, mas eu não tô interessado na história agora. Então eu tô passando o livro, ó. Ele falou que arrumou tempo para fazer uma outra atividade. Ok, beleza. Ok. As regras secretas para você seguir. Aí você vai. 4 questões para você desvendar as suas regras secretas. Opa!
Isso aqui me interessa, ó, 4 questões, já entra um pouquinho de processo. Questão número 1, eu gosto disso que eu vou fazer. Questão número 2, qual é a minha real meta? Questão número 3, qual método eu estou usando? Questão número 4, ainda está tempo de desistir? Bom, enfim. Aí ele fala aqui, ó, pegue emprestado o diploma de alguém. Não sei o que ele quer dizer com isso. Talvez ele esteja falando sobre você pegar o conhecimento de alguém. O conhecimento é somente a metade da batalha. Beleza. Enfim, vamos lá, avançando. Use os dados para celebrar a sua imperfeição. Isso é uma coisa legal. Use os dados para celebrar a sua imperfeição. Isso faz sentido. Talvez ele esteja falando sobre... Ó, é exatamente isso, ó. Os dados te movem além do descontentamento. Ele está falando aqui de você registrar, inclusive, o seu fracasso. É isso que eu estou entendendo fazendo essa super leitura. Então, não preciso entender tudo. É um livro de... Daqui a pouco eu vejo quantas páginas são ao todo. Mas eu tô aqui, ó. Beleza. Aí tem coisas óbvias, né? De saber para onde você está indo. Saber para onde você está indo é tão importante saber como que você vai. Legal. Aquela coisa toda. Beleza. Que mais? O passado está tentando pegar você. Beleza, cara. Legal. Show de bola. Quando o plano demora mais do que você quer, as maneiras de você responder ao progresso, ele colocou aqui um checklistzinho, a meta, o timeline, as ações. Olha isso aqui, ó. Ó, isso aqui eu já curti pra caramba. Ó. Olha que legal. Ele colocou um processozinho, eu vou até marcar a página, 163, beleza. Vou tentar decorar, não tem onde anotar agora não. 163. Pronto, e o livro acabou. Não, ainda tem agora. O dia antes, a preparação para você começar a meta. Preparação para você começar a meta. E ele vai dar a preparação. Beleza. Ok. Beleza. Acabei o livro. Muito bem. Então, ó, o que eu faço agora? Fiz essa super leitura. Alguns pontos se destacaram na minha mente. Inclusive, ó, pontos de destaque. Gente, isso aqui, com o tempo, você começa a fazer rapidinho. Eu tava fazendo, mostrando para vocês, né? Então, demorei mais. Mas, rapidamente, eu abro o livro... Não, gostei, não gostei. Às vezes eu termino de fazer isso, eu faço assim com o livro, ó. Jogo fora. Porque nem sempre você consegue fazer isso na livraria. E principalmente quando eu compro livros online. Então, eu não tenho nenhum problema de pegar um livro que eu falo assim, cara, esse livro não vai ser legal, e jogar fora. Quando eu falo jogar fora, óbvio que eu tô sendo exagerado. Ele vai para um stand, ele vai ficar num local... Às vezes eu dou pra alguém, sei lá o que eu vou fazer, mas enfim. Beleza, fiz isso aqui, ponto de destaque. Então vamos colocar o livro finish. Como é que eu vou trabalhar? Então, a estrutura desse livro, uma coisa que eu preciso que vocês entendam. Esse livro, ele, querendo ou não, ele já começa ao ponto. No ponto-chave. Ele tem as recomendações, é um livro de recomendações gerais. Que tanto faz você ler o capítulo 6 ou 7, por mais que ele siga uma sequência lógica, eu posso pegar uma parte específica e eu vou me aprofundar. Então, assim, o que eu vejo como a primeira parte interessante nesse livro? Então, ele fala assim, ó, o dia depois. Beleza. O que eu entendi lendo ali, fazendo aquelas primeiras leituras, eu entendi que ele tá falando que, cara, começar é fácil. O difícil é... O que você quer complementa? Terminar. E ele vai falar assim, não, o difícil é o segundo dia. Porque o segundo dia determina se você vai ter sucesso ou não. Beleza. Foi isso que ele falou. Não me aprofundei ainda, mas eu sei mais ou menos o que ele falou. Depois, ele vai falar o seguinte, ó. Corte as suas metas pela metade. Então, ele fala que, pelo que eu vi lá no primeiro pastinho, fazendo super leitura, ele fala, bom, o problema é que as pessoas colocam metas altas sem antes dar os primeiros passos. Experimente começar cortando pela metade. Então, por exemplo, eu quero... eu vou colocar como meta que a partir de 2019 eu vou fazer 30 minutos de academia por dia. Então, faz 15. Foi isso que eu entendi nessa primeira leitura que eu vi. Ele falou, aí coloca, escolha o que você vai deixar de fazer. Beleza, escolha o que você vai deixar de fazer. Então ele fala que existem coisas que estão... opa, aqui. Vai. Eu vou colocar com outra frase. Se você quer terminar coisas novas, precisa escolher coisas
velhas que vai parar de fazer. Então ele vai falar de coisas principalmente inúteis, né? Então eu vi lá que ele colocou TV, ele colocou Snapchat, deve ter colocado algumas outras coisas lá, coisas inúteis. O que você vai cortar? Tá bom? Coisas que você vai cortar, jogar fora, coisas sem importância que você faz hoje, beleza? Ok. Beleza, eu estou estudando o livro, eu não comecei a ler o livro, eu fiz uma super leitura e eu estou vendo o livro, se esse livro é um livro que eu vou aprender, eu vou estudar. Eu só faço esse mapa mental quando eu chego lá e eu falo, cara, eu vou estudar esse livro, tá? Eu tenho alguns mapas mentais bem bacanas de alguns livros, mas eu não vou liberar pra vocês assim não, viu? Fica de olho aí que talvez eu faça alguma coisa bacana pra você. Bom, aí ele fala, faça com que seja divertido, se você quiser que seja concluído. Olha, isso aqui é legal, ó. Então, ó, como deixar as suas metas mais divertidas? Como? Não viu como, eu só sei que ele está dizendo que existe um caminho. Legal. Beleza? E aí ele vai falar sobre escolha os seus lugares secretos da produtividade, né? Para você finalizar. Então, existem locais e momentos que você é mais produtivo, e existem locais e momentos que você é menos produtivo. Aí eu fico com a pergunta, como escolher? Ele fala isso no livro? Ele vai me dar essa resposta? Eu deixo isso aqui também. Beleza. E aí depois ele vai falar sobre as regras secretas. Então aqui já vai ser um pouquinho do método. Regras secretas. Aqui ele vai falar... Então aqui são recomendações que eu nem parei para ver ainda as recomendações. Provavelmente recomendações para conseguir isso aqui. Não vi ainda. Isso que eu achei legal. Use os dados para celebrar... para celebrar a imperfeição. Ou seja, o fracasso. Você falou que ia emagrecer 10 quilos, emagreceu só 1. Tá, mas como que eu emagreci? Emagreci 1 quilo. Qual foi o dia que eu parei de ir para academia? Qual foi o dia que eu pisei na jaca? Quais foram os padrões? Você começa a ter uma mente analítica para identificar todos os padrões. E aí, beleza, ele termina então no último capítulo falando sobre o dia antes perfeito, que é como você se prepara para começar algo novo. Então ele falando que quem se prepara para começar algo novo tem sucesso. Quem não se prepara fracassa. Tudo bem, mas como fazer isso? Bom, agora então, ó, eu tenho o raio-x desse livro. Eu tenho um raio-x, acabei de fazer com vocês o raio-x desse livro. É óbvio que agora você vai falar o seguinte, tá? Vendo isso aqui, o que mais chama a minha atenção? Corte pela metade. Não sei se tem coisa para cortar pela metade. Escolha o que você vai deixar de fazer depois. Ele falou sobre use os dados, né? Use os dados, tá? E aí, a página 163, ele falou sobre 3 pontos. 3 pontos, que ele foi meta, que foi the goal, meta. Esqueci. Era ações e tinha mais alguma outra coisa. Meta, ações e timeline. Meta, ações. Na verdade, ó, esses 3 pontos é desse capítulo aqui, ó. Meta, ações e timeline. Então, olha como isso aqui só isso aqui é top, ó. Então, pelo que eu tô entendendo, ele tá falando sobre, cara, é o seguinte, se você quer fazer alguma coisa, você tem que definir a meta. Quais são as ações que você vai fazer, quando que você vai fazer. Isso aqui é por onde todo mundo começa. Mas o que as pessoas esquecem é que elas colocam, eu vou fazer isso em tanto tempo, mas elas não cortam a meta pela metade, elas não tiram coisas que elas não têm que fazer, elas não deixam de uma maneira divertida, elas não encontram o lugar certo para fazer, elas não seguem essa regra secreta. Percebe como eu começo a encontrar a lógica agora dentro do livro? Então pronto, agora eu posso chegar... Agora que eu tenho uma visão geral do livro, eu vou falar, beleza, então agora um livro de praticamente
192 páginas que eu demoraria, sei lá, 2, 3 horas de leitura mais rápida, dependendo da tua velocidade de leitura. Às vezes você vai demorar 4 horas para ler um livro desse, ou uma semana para ler um livro desse. Eu peguei aqui 10 minutos, eu faço uma super leitura, eu escaneio, ó, escaneei esse livro, e agora eu olho e falo, tá, o que, que eu quero aprender disso aqui? Concorda comigo que eu já peguei a linha geral desse livro? Ó, já peguei, ó, recomendações gerais, ó, uma baita recomendação aqui, né, ó. Cortar suas metas pela metade, tá bom. Eu vou ler esse capítulo então. Não, mas eu vou pegar a meta de deixar divertido. Tá, como é que eu deixo esse negócio divertido? Aí sim eu vou ler agora. Só que eu vou ler agora já com um outro olhar de curiosidade. Peraí, ele falou que vai me deixar esse negócio divertido? Deixa eu procurar isso aqui. E aí eu começo a procurar. Você tem que ter intenção na leitura. Tem gente que abre o livro e fica... Tá. Aí você termina o livro e fala, e aí, o que você aprendeu? É diferente de agora, você pegar o livro e você já sabe isso. Porque aí qual que é o próximo passo? Se você compartilha isso, se você ensina isso, se você fala para alguém depois desse livro, já te ajuda. Então, você tem que agora colocar para fora isso aqui. Às vezes você vai escrever um artigo, às vezes você vai gravar um áudio. Você precisa fazer. Como todos os livros que eu leio, como tudo que eu faço, como, por exemplo, reposicionamento, a imaginação de marketing, como tudo que eu leio, eu ensino, aí que o meu conhecimento fica consolidado mesmo. Porque eu escaneio, eu leio e eu ensino. Aí armazena, fica fácil para mim. Bom, esse vídeo acabou ficando extremamente longo, mas eu espero que eu tenha te ajudado a entender essa técnica. A outra técnica, bem rapidinho, que eu vou mostrar para vocês, é a estrutura padrão dos livros. Geralmente, o primeiro e segundo capítulo de um livro é para por que você deveria ler esse livro. Então, mesmo que não esteja dizendo isso, o primeiro e o segundo capítulo, basicamente, eles têm um propósito, alguns livros, não todos, de te convencer a continuar lendo o livro. Ele tem que te convencer a que você continue lendo esse livro. Depois, as outras partes aqui, ó, vêm de problemas. Aqui vem as causas do problema, dizer por que isso acontece, aí que vem a solução e aí que vem a conclusão. Então, assim, ó, tem muitos livros que se você não tá afim de ser convencido, você não precisa, cara, eu já sei o que eu quero, você pula logo para a solução. Você já vai ver logo lá o que os 3 pontos que o cara fala, putz, é isso que eu quero, beleza, obrigado, cara, valeu, tchau. Depois, se você quiser aprofundar, você vai lá e faz isso, porque tem duas coisas que você precisa entender. Duas coisas importantes. Número 1, existem editoras, não todas, mas existem editoras que eles falam, teu livro precisa de mais páginas para a gente conseguir cobrar um valor maior. Não que eles falem só para cobrar um maior valor, mas querendo ou não, as pessoas elas olham para os livros e elas falam, putz, esse livro aqui tem muitas páginas, deve custar mais. Quando a pessoa olha para um livro como esse aqui, ela deve pensar, não tem nada aqui, meu Deus. As pessoas ainda não têm essa percepção de qualidade, mas sim de quantidade. Quando elas veem um livro mais grosso, elas pensam que é um livro que vale mais. No meu caso, como eu estou falando de nicho, eu posso cobrar mais caro num livro curto, porque eu estou prometendo exatamente o contrário. Eu não vou te enrolar, só vou te dar as informações mais importantes. Então tem essa recomendação das editoras de ter mais páginas. Só que o que o cara quer dizer, ele só precisava de 60 páginas. Só que aí não dá só 60 páginas no livro. Então você precisa ter, você vai contextualizar, você vai contar histórias. Aí eles, eu não quero usar a palavra encher linguiça, mas eles vão dar dados que não são tão relevantes assim. Então, às vezes você tá lá sofrendo para ler um livro porque você tá na parte que o cara ele só colocou para botar mais páginas naquele negócio, não é para necessariamente o que ele queria passar de mensagem para você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você não é obrigado a chegar e ler o livro do começo ao fim. O livro é uma consulta, então eu posso chegar, por exemplo, a imaginação de marketing. Eu li esse livro todo, mas eu não precisava ler esse livro todo. O que eu mais usei desse livro foi a parte do ciclo do produto e da produtização do serviço. Então, assim, se você me perguntar as perguntas desse livro aqui, eu não lembro mais as perguntas desse livro. Mas tem partes específicas que chamaram a minha atenção. Então, isso é uma coisa importante. E por último, para dar um super, ultra, mega bônus nesse livro, você vai pegar carona com as pessoas que já leram primeiro que você. Para quem lê na Amazon, para quem lê no Kindle, eu vou mostrar aqui para vocês como é que você faz isso. Então, por exemplo, eu vou pegar um livro aqui
Em alguns livros, não são todos os livros, deixa eu pegar um livro que tenha. Alguns livros têm os populares highlights. Essa partezinha aqui, ó. Popular highlights. Esse popular highlights, basicamente, foi aquilo que as pessoas que estão lendo marcaram que elas mais gostaram do livro. Então, isso aqui pega o dado de milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, quando eu vou ler algum livro no Kindle, a primeira coisa que eu faço é procurar se tem os populares highlights. Porque aqui eu olho, peraí, isso aqui foi o que o pessoal marcou como mais importante. Se eles marcaram isso como mais importante, deve ter chamado a atenção dessas pessoas. Então eu começo lendo o resumo que outras pessoas fizeram por mim. Eu começo lendo isso aqui, ó. Ah, isso aqui que o pessoal gostou. Então muitos livros eu basicamente olho o popular highlights e eu entro e leio um pouco mais do contexto. Beleza? Bom, é isso que eu tô falando. Você precisa ler de maneira inteligente. Não adianta você chegar... Tem gente que fala, eu leio um livro por dia. Tá bom, acredito. E acredito de verdade, mas será que você tá realmente aproveitando? Porque não adianta você ler e amanhã você esquece. Você tem que ler e transformar aquele conhecimento em resultados para sua vida. Seja um resultado de transformação pessoal, seja um resultado de resultado financeiro para o seu negócio. Ou para sua vida, ou para sua carreira. O que quer que seja. Bom, gente, eu não faço ideia de qual o tamanho que ficou com esse vídeo aqui, mas eu queria passar tudo isso em um vídeo só, porque eu vejo que são coisas importantes para 2019, para você melhorar a sua performance, para você melhorar os seus resultados, para você realmente levar a sua vida aí para um próximo nível, tá bom? Para você que agora virou um leitor, para você que agora virou alguém que, puxa, eu vou ler, eu quero ir para esse próximo nível, algumas recomendações que eu vou te dar. Aqui abaixo tem um link com a live, provavelmente com o Rafael, que foi o começo desse vídeo, uma coisa para vocês analisarem sobre isso. Segundo ponto, vai ter um link aqui do Clube dos Produtores, que é para quem quer criar um mix novo de produtos, para quem quer realmente avançar nessa linha de produtores digitais, etc, etc, etc. Deve ter o link aqui também do Expert em Vendas Online, para você que quer transformar o seu conhecimento em vendas online em um negócio, em uma agência, você vai ter esse link também para você dar esse próximo passo. Tem alguns links aqui de alguns caminhos que você pode seguir, que todos eles envolvem você estudar para transformar esse conhecimento em resultados financeiros. Beleza, galera? Show de bola? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o teu comentário aqui abaixo para saber se você gostou desse vídeo. E é isso. Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima. Fui!